O Evangelho de hoje está em Mateus 18, de 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que lhe devia. Vendo o que havia acontecido, os outros companheiros ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque também tem compaixão do seu companheiro. Como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Os queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que acabamos de ler, ele fala do perdão. Tem muitos textos na Bíblia que falam do perdão. Tem aquele também aqui em Mateus também. Jesus reza o Pai Nosso, foi a oração que Jesus nos ensinou, e diz também: quem não perdoar o seu irmão aqui, não será perdoado pelo Pai que está no céu. Assim que termina de rezar o Pai Nosso, ele diz isso, mais embaixo um pouquinho. Perdoar é um dom. É difícil, mas só entra no reino de Deus quem perdoar. A gente não pode brincar, né? Serviço. Você veja a cultura, o contexto da época, né? Como era duro. A pessoa que tinha uma dívida com outro, aquele outro que era o dono da dívida, do dinheiro, tinha emprestado ao outro, ele tinha direito de chamar, botar na justiça
E até a mulher e os filhos eram vendidos como escravo para pagar a dívida. Ia para a prisão. Era o contexto do tempo da época, né? Não era fácil. Até os filhos eram vendidos como escravos para pagar a dívida. Veja como era difícil. E o Senhor perdoou aquele rapaz. E ele não perdoou o outro que devia para ele. 100 moedas de prata. Pouca coisa. Era aí uns 10 dias de trabalhador, a roça, por aí. Era pouco dinheiro. E ele foi lá e sufocou o rapaz, queria torturar o rapaz para pagar ele. Ele não perdoou, assim como Jesus perdoou ele. Porque essa parábola está falando desse Senhor, é o próprio Jesus, que vai fazer a mesma coisa com a gente, se a gente não perdoar aqui na terra o nosso irmão, as faltas que nós cometemos uns com os outros, né? Não se perdoar, aí o que vai acontecer? A gente vai passar pelo tribunal de Cristo um dia. Nós não vamos ter perdão também não. Por isso temos que perdoar aqui na terra. É difícil? É. Mas para herdar o reino de Deus vale a pena todo o esforço do mundo, né? E as pessoas, a gente vê que não tem esse dom de perdoar uns aos outros. Uma coisa triste. As pessoas rezam, fazem tanta coisa, jejum, levanta de madrugada para rezar, fazer penitência, mas e o coração? Como é que está, né? Está fechado às vezes. Não serve para nada essa oração. Se não perdoar o seu próximo, não está fazendo nada. Se olha bem o Pai Nosso, né? Pai Nosso. O que é que diz lá na última parte, né? Segunda parte. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Amém? Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Se a gente não perdoar, a gente reza o texto, reza o rosário da Nossa Senhora, reza, faz tanta coisa e não serve para nada, né? O perdão está incluído nos mandamentos, né, de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos foi resumido nesses dois. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você diz que ama a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo, se você ama seu próximo de verdade, você perdoa ele, né? Se a gente ama, a gente perdoa. Então, Jesus foi tão maravilhoso que resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, o perdão é muito importante para a vida de um cristão. Quando você dá o perdão a alguém, se sente leve, a gente se sente bem leve, bem tranquilo, a consciência tranquila diante de Deus, porque você não está devendo mais nada, pagou sua dívida. Aí você tem moral para chegar diante do altar e pedir a Deus as bênçãos para esta doença que você tiver, para qualquer coisa que você pedir a Deus, que seja do agrado de Deus, não seja coisa que ofenda a Deus, tenho certeza que você vai receber. É o perdão, você está com o coração tranquilo, você não está mais devendo, consciência limpa, tranquilo. Porque se você deve, você vai chegar para essa pessoa e pedir alguma coisa a ele, alguma ajuda,
Já está devendo. É assim. Com Deus também é assim. Você não recebe as bênçãos de Deus por causa do nosso comportamento na terra. A gente se comporta mal. E aí a gente pede e não recebe. Por quê? Devido ao nosso comportamento aqui na terra. A falta de perdão, ele é uma coisa como quem tem uma barreira que tapa tudo assim e a gente não sai do lugar. Se a gente não perdoar, só perdoa quem ama o próximo, né? O amor é o mandamento da igreja. Amar próximo a você mesmo. Se deseja o mal para você, não, né? Então não pode também desejar o mal para o próximo. Se você deseja o bem para você, deseja para o seu próximo também. Seu próximo, quem é o seu próximo? Não é só aquele que está do seu lado, não. Qualquer pessoa que te procurar, se encontrar por aí, é o seu próximo. Seu irmão em Cristo. E aí, Deus vai operando as maravilhas da gente através do nosso comportamento digno de um cristão, perdoando e amando, sem olhar quem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria.